No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Bom dia, Thiago. Bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória, em todas as nossas plataformas digitais. Muito bem, você vai saber hoje aqui no Jovem Pan Esporte desta segunda-feira, aliás, uma boa segunda-feira, um bom início de semana para todo mundo. Como foi Iguaçu e Porto no final de semana, o início do Campeonato Catarinense da segunda divisão e as finais, ou a final do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Vamos falar também sobre o Campeonato Varziano e uma história muito curiosa no futsal paranaense. Tudo isso é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Volto já. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Se você vai pintar a sua casa, passe na Tincar Tintas. E se você vai pintar o seu carro, passe na Tincar Tintas. Tem o melhor preço, melhor atendimento, qualidade Lux Color tem o melhor orçamento. Imobiliárias e automotivas é na Tincar Tintas. Tincar Tintas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Muito bem, simbora então começar falando aqui sobre o Campeonato Paranaense da segunda divisão. 2 jogos deste final de semana. Ontem, lá em Maringá, o Aruco venceu a equipe do PSTC pelo placar de 2-1. Já havia vencido o primeiro jogo lá em Cornélio Procópio, venceu o segundo, então já está na final e está na primeira divisão para 2023. No outro jogo, lá em Campo Largo, o Foz do Iguaçu venceu a equipe do Andraus pelo placar de 1-0. Como o Andraus havia vencido o primeiro jogo lá em Foz do Iguaçu, foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu Foz do Iguaçu 5-3 em cima do Andraus. Então ficou o seguinte, Arucó e Foz já estão na primeira divisão para 2023 e vão fazer a decisão agora do Campeonato Paranaense nos 2 próximos finais de semana. Primeiro jogo deve ser em Foz do Iguaçu, segundo lá em Maringá, já que o Arucó tem a melhor campanha da competição. Falando agora sobre a terceira rodada do Campeonato Paranaense Sub-20. O Iguaçu jogou no sábado, lá em São José dos Pinhais, contra a equipe do São Joséense e perdeu pelo placar de 3-1. Pela quarta rodada, próximo sábado, às 15h30, o Iguaçu joga aqui em União da Vitória contra a equipe do Operário de Ponta Grossa. E depois desta terceira rodada, a classificação ficou a seguinte: em primeiro, Curitiba com 9, segundo, São José com 7, terceiro, Operário com 4, quarto, Irati com 3, em quinto, o Iguaçu com 3 pontos e o Batel é o último colocado e ainda não marcou o ponto dentro da competição. Uma boa sorte aí para o nosso Iguaçuzão, que possa se recuperar então no Campeonato Paranaense Sub-20. Falando agora do Campeonato Catarinense Sub-20, na última sexta-feira, o Porto jogou no estádio Armando Sartre, enfrentando a equipe do Concórdia, e infelizmente o Porto perdeu pelo placar de 5-0. Pegou um grupo muito forte aí, o futebol, o Clube do Porto. Então, Porto 0, Concórdia 5. O próximo jogo do Futebol Clube do Porto
sem ser nesta quarta-feira, na próxima, dia 8, então, de junho, enfrentando a equipe do Navegantes lá em Navegantes. A classificação do grupo B, que é o grupo do Futebol Clube do Porto, Chapecoense tem 10, Carlos Renault 9, Concórdia 8, Brusque 7, Fluminense 3, Navegantes e Futebol Clube do Porto ainda não marcaram nenhum ponto na competição. Gente, começou neste final de semana o Campeonato Catarinense da Segunda Divisão com os seguintes resultados. Lá em Joinville, tivemos o jogo entre Nação e Guarani, com vitória do Guarani de Palhoça pelo placar de 3-1. Blumenau 0, Tubarão também 0, Internacional 0, Criciúma 2, Atlético Catarinense 1, Carlos Renault também 1, Caravaggio 1, Metropolitano, ou melhor, Caravaggio 0, Metropolitano 1. Essa foi a primeira rodada do Campeonato Catarinense 2022, Campeonato da Segunda Divisão. Gente, resultado também do Campeonato Varziano deste final de semana, nós tivemos a categoria livre que aconteceu ontem, domingo, apesar, né, de toda aquela chuva, saiu rodada. No primeiro jogo tivemos Silk 1, Aeroporto 2, Aeroporto já na semifinal então, e Unibalança 1, Lagoa Dourada 2. Detalhe que na equipe do Unibalanças estreou Tosta, diretor do Iguaçu, gerente de futebol da Associação Atlético Iguaçu, e que foi também zagueiro do Iguaçu, estreou na equipe do Unibalanças, mas não deu sorte. Unibalanças 1, Lagoa Dourada 2. Vamos agora às informações do futsal. A equipe da CAU não jogou neste final de semana, estava de folga. Mas tem um fato muito curioso que aconteceu neste final de semana. Olha, a equipe de Mangueirinha estava indo jogar em São José dos Pinhais contra a equipe do São José. O que aconteceu? O pessoal parou para almoçar na cidade de Guarapuava, o ônibus ficou numa descida, todo mundo entrou a almoçar, inclusive o motorista, e o ônibus, por falta de freio, alguma coisa, acabou descendo. E acabou, assim, atingindo vários carros, né? Nada muito grave, né? O ônibus acabou batendo e foram enfileirando, então, esses carros aí acabou somente com danos materiais. Tudo bem, a equipe seguiu, foi até São José dos Pinhais, fez o seu jogo e quando estava voltando, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e saiu da pista. O ônibus não acabou tombando totalmente, né? Todos os integrantes, comissão técnica, motorista, passam todos bem, mas um fato curioso, né? Por 2 vezes, 2 acidentes aí na mesma viagem com a equipe de Mangueirinha. E pelo grupo da ACAL, resultados do final de semana, nós tivemos Rio Branco 4, Pinhais 0, Candói 3, Fazenda Rio Grande 5. Próximo final de semana, então, tem jogo da ACAL. Gente, as informações do nosso Jovem Pan Esporte desta segunda-feira eram estas. A qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan com mais informações. Valeu, gente, um abraço, até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.